Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Estamos voltando no programa Mercado e Desenvolvimento aqui na nossa querida TV Diário. Gente, olha que bate-papo bacana com a Ana Cunha. Ana Cunha, ela reside nos Estados Unidos há 26 anos. É especialista personal brand e marketing estratégico, com 25 anos de experiência em expansão em negócios e mercados globais, como a Ásia, Europa e as Américas. Sensacional o primeiro bloco com a Ana Cunha. Antes do intervalo comercial, eu deixei uma pergunta para a Ana Cunha. Eu disse, Ana, como é que as empresas, nós estamos tratando sobre marca pessoal, tá? Como é que as empresas e as pessoas, se tratando de marca pessoal, podem lidar com feedbacks negativos, com as críticas? E aí, Ana, tem algum segredo para poder trabalhar esse ponto? Essa pergunta é muito importante, Jurani, porque as empresas, as pessoas, elas querem muito crescer, né, como Uhum, influenciador, ou como crescer a marca pessoal, mas elas não querem ter feedbacks negativos. sim. E isso não existe. Quanto mais exposto você está na mídia, mais a chance de feedbacks, de críticas. Eu digo muito que se a sua marca pessoal não recebe crítica alguma, você está fazendo alguma coisa errada. Uhum, Não existe como agradar a todos. sim. Quando você tenta agradar a tudo, você não é nada para ninguém, sabe? Então você tem que ser quem você é, né? E quanto a como receber as críticas, a gente hoje tem um trabalho extra que é monitorar realmente o que acontece com a nossa imagem digital. Isso é muito importante para as empresas também. E então tem que existir esse monitoramento. Eu falo que tudo na vida tem os dois lados, né? O lado bom e o lado ruim, o lado positivo e o negativo. O positivo é o quê? A mídia social hoje a gente a gente alcança, o alcance é ilimitado, né? Eu posso falar uma coisa aqui com você hoje, e o mundo inteiro assistir, milhares Sim. de pessoas ouvirem isso. Ao mesmo tempo que o alcance é ilimitado, o risco também, né? É ilimitado, porque o alcance é incrível. Então, as empresas têm que monitorar isso, as empresas já têm que estar preparadas para um feedback negativo, e eu acho, como profissional de marketing, o feedback negativo é excelente. Eu acho muito bom quando existe um É uma feedback negativo, oportunidade, né, Ana? De porque é uma melhorar, de oportunidade. responder em uma série de situações, né? São várias oportunidades incluídas num feedback negativo. Eu diria que é a oportunidade de melhorar, identificar pontos fracos, pontos de melhoras. Às vezes, de um problema sempre surge, às vezes, uma ideia melhor ainda, um aprimoramento naquele Sim. produto que a empresa não tinha percebido, e aquilo é uma dor do cliente. Ahn, Existe também uma coisa interessante, que quando é um feedback que existe também, infelizmente, os haters, né, que a gente diz, que eles simplesmente querem ferir, eles querem machucar aquilo, eles querem denegrir. Então, existe isso. E aí vale muito, a gente tem que analisar qual é a intenção daquele feedback para saber se vale a pena você dar um feedback a ele, né, comentar, alimentar aquele feedback ou não. Mas muitas vezes eu acho que vale a pena a gente dar uma resposta. Sim. Pessoalmente, a minha marca pessoal, eu já tive, todo mundo tem, né? Eu falo que eu percebi que minha marca pessoal começou a crescer quando eu comecei a ter haters, porque as pessoas falavam, Ana, como você lidar com haters? Eu falava, não tenho, não tenho. Mas quando começaram a aparecer, ok, então agora realmente estou crescendo. Mas então, muitas vezes, dependendo de como você lidar com isso, com esse feedback, o hater, ele até se sente mal do que ele fez. Existem duas coisas que podem acontecer. Ele pode desistir de você porque ele viu que você é consistente com o que você sempre fala e que aquilo faz sentido, que você está Uhum. defendendo. Aí ele vai atrapalhar outra pessoa e não você mais. Ou acontece uma outra coisa que é muito interessante, quando você já tem uma marca pessoal forte, os seus seguidores, o mercado te defende. Sim. Então, é uma coisa que acaba indo a seu favor, Sim. sabe? Então, tem várias nuances nisso aí, e é por isso que é tão importante a pessoa entender como construir uma marca pessoal. Não é simplesmente falar, eu quero ser conhecido e da noite para o dia começar a criar conteúdo, sabe? Não é, marcas pessoais não são construídas pelo volume de postagens, mas
por clareza de propósito e na repetição estratégica de uma mensagem sempre autêntica. Olha, Ana, uma vez eu estava proferindo uma palestra sobre vendas também, e uma pessoa, eu estava falando sobre neuromarketing, né? E uma pessoa da palestra, da plateia, perguntou: Mas, Jurani, você tem ali aquela avaliação, e aí você tem, vamos supor, ótimo e excelente, tantos por cento, bom não sei o quê, regular 3%, ruim 1%. Está mostrando que regular e ruim tem um percentual. Eu disse, olha, eu vou te dizer, é ótimo, porque quando o cérebro vai avaliar o muito, né, que você está uma avaliação lá em cima positiva e uma pequena, essa avaliação pequena, ela te dá mais autoridade, ela leva mais confiança, tá certo? E quando é só avaliação positiva, pode, de alguma forma, levar uma mensagem para outra pessoa dizer, e será? Você acabou de falar, né? Quando tudo é perfeito, alguma coisa não está perfeita, né? Então, a Tá. avaliação positiva, muitas vezes ela, negativa, muitas vezes ela pode dar uma conotação positiva de referência, de autoridade, de confiabilidade, né, Ana? Sim, com certeza. Inclusive, eu conheço até casos, também tudo confidencial, não posso mencionar, mas Sim. casos de empresas que contrataram o hater, porque aquelas pessoas que estavam fazendo críticas na mídia social sobre o produto daquela empresa. Porque a empresa, eu achei muito interessante, porque a empresa começou a alimentar aquele hater, tentar entender a mente dele, e ela percebeu que ele tinha uma visão que a própria empresa não tinha percebido. Então, já tem casos assim da empresa acabar contratando aquela pessoa aquele crítico, né? Porque na realidade ele entendia muito bem do produto, do mercado e Então, percebeu só para deixar, ela não contratou a pessoa para mentir, ela contratou a pessoa para a visão crítica dela poder contribuir com a empresa, é isso? contribuir em aprimoramento sobre o produto. Ah, Exatamente. tá. Uhum. Ana, olha, muito bacana, um papo muito bacana com você. Em relação à marca pessoal, como é importante a marca pessoal. Eu vou voltar a um tema que a gente falou no primeiro bloco, tá? Ter muitos seguidores quer dizer muito para a marca ou não necessariamente? Depende, depende. Depende pelo seguinte: ter muitos seguidores não quer dizer que é uma pessoa que tem referência no mercado. Não quer dizer que ela é uma autoridade naquilo que ela fala. E às vezes ela Existe nem, ela curte, porque faz parte da biologia humana, curte para participar, mas nem sabe direito o que está curtindo. Muitas vezes acontece isso, né, também. Sim, existem pessoas que têm milhares de seguidores e têm zero de autoridade em um determinado assunto. Ao mesmo tempo, existem pessoas que não têm tantos seguidores, mas são referência naquele nicho em que ela Sim, trabalha. sim. Então, é uma coisa muito importante são as empresas identificarem isso, né? Eu falo que a marca pessoal, Jurani, ela não é primeiro, a pessoa tem que descobrir os valores próprios dela, né? Esses valores têm que ser inegociáveis. Então, os seus valores, eles não são escolhidos, eles são descobertos, sabe? Quando eu trabalho com a pessoa para desenvolver a marca pessoal, é isso, a gente não vai construir, né? Fabricar uma marca pessoal, não. Aquilo se revela, né? De dentro da pessoa, porque está tudo lá dentro. Então, eles já estão dentro da pessoa e é isso que eu falei, são aquelas Sim. crenças inegociáveis que guiam as decisões daquela pessoa, né? Como que a forma como que ela se posiciona no mundo. Então, assim, uma marca pessoal forte, ela não começa com o que eu faço, ela começa o que eu acredito, sabe? Então, muitas pessoas perguntam para mim, Ana, mas como que eu descubro meus valores? Como que eu identifico essas coisas? Então, posso dar 3 dicas aqui? Pode. Nós temos mais 1 minuto e meio. Ixi, então eu vou falar rápido. É, fazer uma pergunta: o que que é inegociável para mim? O que é Tá. inegociável para você? O que você jamais abriria mão, independente das circunstâncias? Quando você identifica isso, isso é um valor seu. Você se perguntar qual é o impacto que você quer causar, Sim. sabe? Com a sua expertise, como que você pode transformar vidas ou mercados? O que que você pode fazer? E uma outra pergunta que eu acho super interessante é o que me incomoda no meu setor? Muitas vezes aquele que te frustra, ou que, sabe, naquela indústria que você trabalha, aquilo ali te revela valores que você quer defender. Sim. Então, são perguntas interessantes, falando bem rapidamente aqui.
Ana Cunha, como eu posso começar a trabalhar a minha marca pessoal? Olha, eu vou dar os pilares, 3 pilares para se construir uma marca pessoal forte. Um é, já mencionei, autenticidade. Seja único, não uma cópia, tá? Sua marca pessoal, ela precisa ser o reflexo genuíno de quem você é. E tentar se moldar ao que os outros fazem pode gerar, em curto prazo, alguma coisa, mas não constrói credibilidade. Então, marcas autênticas criam conexões reais e profundas. 2, consistência. Seja previsível no melhor sentido. Sabe, uma marca forte é aquela que repete o seu propósito, Interessante. a sua visão estrategicamente. Você não pode, se a sua mensagem muda constantemente, a sua audiência não saberá quem você é, não sabe o que esperar. Então, você tem que ser previsível, ser consistente. 3, posicionamento. Seja claro com aquilo que você representa, sabe? E 4, vou dar 4. Visibilidade, tinha esquecido, a visibilidade estratégica. Seja encontrado pelas pessoas certas. Hoje não adianta você ter ser muito competente, mas não ter visibilidade. E mais do que ser visto, você tem que ser visto. E mais do que ser visto, tem que ser memorável. Então, seja único, seja você. Ninguém é como você. Ana, Mas, olha, sensacional. A gente tinha aqui tema para conversar com você, que você é uma autoridade mundial no assunto, para passar aqui 3 dias conversando. De coração, muitíssimo obrigado por você ter participado aqui do programa Mercado e Desenvolvimento na TV Diário. o prazer é meu, Jurani. Muito obrigada. E espero que a sua audiência goste do assunto, porque realmente é super relevante nos dias de hoje. Com certeza. E com a Ana Cunha, nós vamos concluindo o episódio de hoje do programa Mercado e Desenvolvimento aqui na TV Diário. A você que acompanhou o nosso programa de coração, muitíssimo obrigado pela sua honrosa audiência. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente.